tá? Desses homens renascentistas. Mas isso não significa que essas pessoas de fato viveram assim. Nós vamos ver que não é bem assim, é diferente, mas só para vocês entenderem os preconceitos. Vou agora passar, a gente vai começar a entender a Idade Média. Eu até coloquei, a Idade Média deve ser entendida além desses preconceitos. Vamos começar? Então agora eu vou começar a estudar com vocês o que de fato foi a Idade Média, além desses preconceitos do Renascimento, que começa inclusive com preconceito em relação ao nome, tá bom? No finalzinho eu abro para vocês fazerem perguntas, aqueles que ficaram em dúvida em relação a isso. Vamos lá. A Idade Média nós vamos estudar então do século V ao século XVI, até o século XV, tá? Da queda de Roma até a queda de Constantinopla vai ser o nosso objeto de estudo, tá? Do século V ao século XV. Então vamos compreender essa transição, que foi essa transição, tá? O primeiro ponto importante é a gente entender que até o século XIX, do século IV, né, do Constantino, vocês lembram que o Constantino é do início do século IV, ele começa a governar em 305, e ele morre, segundo alguns, em 337. Então, esse período do século IV até o século XIX, eu até coloquei em cima, até o século XIX, foi um século onde a igreja se aproximou muito do Estado, e o Estado se aproximou muito da igreja. Nós conhecemos esse período com o nome de cristandade. Então, quando você joga lá no Google e vai pesquisar a palavra cristandade, o conceito lá não é um bom conceito não. Os conceitos que eles colocam lá é que cristandade é uma sociedade cristã. De certa forma isso não é errado, mas é mais do que apenas isso. O conceito de cristandade são essas relações de aproximação entre o Estado e a igreja, de tal forma que o Estado passa a ser um protetor da igreja, e a igreja passa a defender as ideias do Estado. Então, de um lado, o Estado protege a igreja, porque a igreja não pode portar armas oficialmente, tá? E a igreja vai então rezar pelos reis, vai proteger, vai fazer orações pelos reis, vai justificar as ações dos reis como sendo ações do próprio Deus. Por isso que na Idade Média, nós vamos estudar muito isso, o rei, ele é rei por vontade divina. Quem diz isso? A igreja. A igreja, essa igreja cristã, que se aproximou do Estado, que converteu, entre aspas, esse Estado, vai dizer que o rei, ele só é rei porque Deus quer. Então o rei é rei porque Deus quer, ninguém pode questionar esse rei, tá? E isso é muito interessante, uma das formas para provar que o rei ele era divino, era dizer que ele tinha sangue azul. Tá? Como assim sangue azul? Simples, o rei usava roupa comprida até o cotovelo, até aqui, né, o pulso, usava roupa comprida. O sol, tinha pouco sol na Europa, então esse rei não recebia sol. Quando ele tirava a roupa, as veias se destacavam, parecia que o sangue dele era azul. Olhando de fora, a veia parece que é azul. E as pessoas achavam que aquele sangue azul dele era porque Deus tinha feito aquela pessoa, constituído ela como rei. Por isso que a gente usa esse termo que os reis têm sangue azul. É nesse sentido, é uma forma de justificar essa ideia de que os reis eram reis por vontade divina. Então o que é cristandade? Cristandade é esse longo período da história que vai do século IV ao século XIX, onde igreja e Estado se aproximam muito. A igreja passa a ser muitas vezes um departamento do Estado, ou muitas vezes passa a ser um Estado do lado do Estado. Na Idade Média, a igreja vai ser, na maior parte das vezes, um Estado ao lado do Estado. Quem vai justificar essa teoria, principalmente vai ser o Santo Agostinho, dizendo que a igreja ela possui dois poderes, o poder divino e o poder humano. Lembra da frase do Evangelho, tu és Pedro e sobre essa pedra ficaria a minha igreja? Então o Estado tem que ser submisso à igreja. Então essa ideia vai passar durante todo o período medieval, que a igreja é um Estado do lado do Estado, mas o Estado ainda é inferior à própria igreja, tá? Veja bem que nós vamos estudar do século V ao século XV, então todo o período medieval que nós vamos estudar com vocês vai estar dentro daquilo que nós chamamos período da cristandade, tá? Da cristandade, beleza? Vamos aqui. Eu queria mostrar para vocês, para vocês entenderem, agora devagarzinho, para vocês entenderem, por isso que eu falei para vocês não perderem essa aula, porque vai ajudar muito vocês. Nós, na história antiga que nós estudamos, isso aqui era o Império Romano.
tudo isso aqui, o Império Romano, aqui, eu estou passando aqui esse cursor para vocês verem. Esse aqui é o norte da África, tá, norte da África ainda. Aqui já começa a entrar em parte aqui onde está aqui abaixo é a Arábia Saudita, aqui acima já vai entrando no corredor sírio, palestino, aqui é a Terra Santa, Jerusalém, Damasco, a Síria, aqui já para cá já é a Ásia. Aqui está Constantinopla, ó. Então essa região aqui toda onde eu estou mostrando aqui é a atual Turquia. Então Constantinopla está aqui. Essa região aqui é a Grécia, está aqui Corinto, Atenas, Tessalônica, onde Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. Do lado de cá, nessa parte mais clara, né, esse marrom aqui, ou cor de caque, né, é a parte do Império Romano do Ocidente. Veja bem, Ocidente, e esse aqui de roxo, né, o lilás para alguns aí, é a parte do Império Romano do Oriente. A parte que vai cair, né, e que vai começar a Idade Média, vai ser essa parte aqui toda ela vou colocar como marrom para vocês entenderem, tá? Essa parte aqui marrom é que vai cair na mão dos germânicos. Tá vendo onde está a palavra aqui? Colônia? Colônia é a Alemanha. Era aqui que os povos germânicos estavam vivendo antes de entrar aqui e ocupar esse território todo aqui. Então aqui, ó, bem aqui em cima, Império Ocidental, essa parte marrom, Império Oriental, essa parte roxa. Quando é que o Império foi dividido assim? No ano de 395, depois da morte do Imperador Teodósio. Teodósio, para quem lembra do curso anterior, foi aquele imperador que tornou o cristianismo religião oficial do Império. Teodósio, em 380, ele fez isso. Então, em 395, cria essa divisão aqui, essa linha que divide. Mas antes do século IV, isso aqui tudo era um império só, o Império Romano o único Império Romano, não tinha essa divisão Ocidente e Oriente. Essa divisão vai acontecer no século IV. Qual é a parte que vai cair? Só a parte marrom. Essa parte cai no século V, quando Roma é ocupada pelos germânicos, no ano de 476. E essa parte roxa? Ela só vai cair 1000 anos depois, quando os turcos tomarem Constantinopla, em 1453. Eles vão mudar esse nome de Constantinopla para Istambul, que é o nome atual da cidade que ali está, tá bom? E eu fiz um quadro aqui para ajudar vocês, aqui ó, a divisão, que foi feita depois da morte do Teodósio. A parte em verde é o Império Romano do Ocidente, a parte marrom é a parte romana do Oriente. Lembra quando nós estudamos com vocês algumas cidades importantes do cristianismo? Eu falava que tinha 5 cidades importantes. Uma era Roma, aqui está Roma. A outra era Alexandria, aqui está Alexandria. A outra era Constantinopla, onde está escrito Bizâncio, que é Constantinopla. Por isso nós falamos Império Bizantino. O que é Império Bizantino? É o império que tem como capital Constantinopla, porque essa região aqui era chamada de Bizâncio de Bósforo. Bósforo é esse marzinho aqui, ó, bem pequenininho, vocês estão vendo aqui, ó. Ele chama mar de Bósforo, tá? Ou Mar Mármara também, é o nome que se dá a esse mar. Aqui é o Mar Negro, aqui do lado aqui é a Rússia, tá? Hoje já com vários países. Então é Bizâncio porque a cidade de Constantinopla foi feita em cima de uma cidadezinha chamada Bizâncio de Bósforo, tá aqui, ó. Por isso que nós chamamos de Império Bizantino. O que é Império Bizantino? É o Império Cristão Oriental. Então, quando eu falar assim, Império Bizantino, eu estou dizendo que é o Império Cristão do Oriente, tá? Do Oriente. Aqui, ó, não está aqui os nomes da cidade, mas eu tenho aqui em cima, bem onde está a setinha, mais ou menos aqui, tem a cidade de Antioquia, da Síria, onde Paulo viveu. E mais abaixo aqui, onde mais ou menos está a setinha aqui, ó, no meio, está Jerusalém. Tá? São as cidades principais daquele período que nós estudamos semestre passado. Então é a linha para vocês entenderem a divisão aqui certinho, ó. Ocidente, Oriente. Qual é a parte que vai cair na mão dos germânicos? Essa parte verde aqui, ó. Vocês vão ver isso aqui agora, tá bom? Vamos lá. E aí eu coloquei, então os germânicos começaram, né, a entrar no início do século II. Então essa parte verde aqui é a Germânia, de onde vêm os germânicos. Como é que os romanos, que estão aqui em lilás, como é que os romanos chamam os germânicos? De bárbaros, porque tudo aquilo que não é romano é bárbaro. Então os romanos chamam esses que vivem aqui de verde
né, os que estão aqui em verde, de bárbaros. Por isso que a gente na escola aprendeu que era invasão bárbara, mas na verdade é ocupação germânica, tá? Toda essa parte verde aqui. Agora eu quero aqui chamar a atenção de vocês, prestem atenção em algumas palavrinhas. Olha só, na época romana, a Roma era dividida por regiões. Aqui, ó, essa região de baixo era chamada de Espanha, por isso que hoje se chama Espanha. Estão vendo aqui, ó? E mais embaixo era a Lusitânia, por isso que Portugal é chamado de Lusitânios. Onde está Portugal, que é uma tripinha bem aqui, ó, Portugal, é chamado de Lusitanos porque era uma região que em Roma chamava Lusitânia. Aqui a Gália é onde está a França atual, tá? Onde foi o Júlio César conquistar a Gália, está aqui. Por que nós chamamos os ingleses de britânicos? Porque essa região do Império Romano chamava Britânia. Estão vendo aqui? Aqui está a Itália, tá? Essa região onde está Roma, ela é chamada de Lácio, tá? Que é a região onde está Roma aqui. A Sardênia, chama Sardênia porque antes chamava Sardínia, a Córcega assim por diante. Então são as regiões aqui, ó. Na Bíblia você vê falar a Frígia, onde está a Frígia. A Galícia, esse mês de outubro agora estamos estudando a carta do Paulo aos Gálatas. O Paulo escreveu para a gente dessa região aqui, ó. Olha onde está a Galícia aqui, ó. A Capadócia, na Turquia, onde tem as pessoas viajam para andar de balão. Aqui é a região dos mosteiros, né? A Galícia está aqui. A Síria assim por diante, tá? Então nós temos aqui a Arábia, o Egito. Já viram na Bíblia falar que um tal de Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz? Onde que é a cidade de Cirenaica aqui, ó? Na África, de onde veio o Simão Cirineu, tá bom? Só para ajudar um pouco vocês a entender essas questões aqui. Então os germânicos vão entrar aqui, ó. A partir do século II eles começam a entrar. Devagarzinho vão entrando. O que os germânicos procuram? Terra para plantar. Vão entrando devagarzinho, só que no século V entra muita gente de uma vez, e aí o Império cai. Vocês vão ver isso aqui agora. Então está aqui, do ano 100 ao ano 500, eles entrando aqui, ó, várias regiões, eles estão indo para vários lugares. Olha os vândalos, este de azul, ele sai lá de cima, vai para várias regiões. Os vândalos vêm para cá, os vândalos vêm para o norte da África, vai até Cartago. Aqui vocês têm os francos indo para a França, os anglos e os saxões que vão gerar a Inglaterra aqui, ó, nessa região da Inglaterra, os godos indo para essa região mais do norte, os ostrogodos vindo para a Itália, tá? Os visigodos vindo aqui para a região da Espanha e Portugal. Nós, pessoal, nós portugueses, brasileiros, nós somos filhos dos visigodos evangelizados, tá? Os visigodos que dominaram essa região aqui da Espanha e Portugal, os visigodos, depois foram cristianizados e vai virar aí Portugal e Espanha. Então, vou voltar ali só um pouquinho. Então aqui eles fizeram, esse é um movimento deles entrando, olha os anos, 451, aqui os visigodos também, os ostrogodos, onde eles vão, tá? Vamos aqui agora. Então aqui, lembra que eu falei do Império Romano que era tudo unido? Olha aqui, ó, desaparece. A única coisa que fica agora unido é o Império Romano do Oriente aqui, ó, esse de marronzinho aqui, ó, do lado direito. Só ele fica, essa unidade. Olha o lado daqui do lado direito, que era o Império Romano do Ocidente. Vira pequenos reinos. Opa, vou voltar lá. Viram pequenos reinos. Deixa eu só voltar. Ele está entrando aqui, peraí. Era aqui mesmo. Não. Peraí. É aqui, né? Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Isso. Antes de chegar nesse aqui, eu quero voltar lá. Veja bem que aquele reino que era unido, era um só reino, o reino da esquerda, olha que onde está Roma, ele vai virar reinos germânicos. Olha, os vândalos vão formar reino aqui no norte da África. Os visigodos, lembra que eu falei que os visigodos vão formar aqui parte da Espanha e Portugal? Nós também somos fruto dos suevos aqui, ó, onde está Braga, em Portugal, ó. Então, ou seja, a mistura dos visigodos com os suevos. Os francos, que vai virar a França, eles vêm aqui para essa região da França, aqui, por isso que a França chama França. Por que a França chama França? Porque ela foi ocupada pelos francos. Aqui onde está Paris, aqui, ó. Os burgúndios, onde está aqui a região que nós chamamos hoje de Suíça, Suécia, tá? Aqui os ostrogodos
olha o reino dos ostrogodos, pegou aqui a região antigas como hoje Croácia, aquela Sérvia, subindo aqui ao norte, onde tem parte da Polônia, a Itália toda, aqui, isso foi pegado pelos ostrogodos e depois pelos lombardos. Os lombardos vão ocupar isso também depois aqui, tá? Voltando lá de novo, aqui nós temos, porque meu computador não pode precisar que eles aparecem aqui. Aqui nós temos ainda os ângulos e saxões que vão formar a futura Inglaterra. Agora preste bem atenção que eu vou explicar isso para vocês, é muito importante. A Europa é tudo isso que nós estamos vendo aqui na parte direita, menos essa parte esquerda, melhor dizendo, na minha frente, tá? Voltando aqui, ó. Toda essa parte esquerda do vídeo é a Europa. A parte direita é o Oriente. O Oriente não caiu, ó, tá unido aqui ainda, tá vendo aqui? Unido. O que é a Europa, pessoal? Lembra que a Europa antes não existia, era o Império Romano, que foi ocupado agora por germânicos que desceram do norte, tá? Desceram do norte e foram ocupando, formando pequenos reinos. A igreja vai levar cerca de 600 anos para evangelizar essa gente. Então a igreja que está em Roma, principalmente em Roma, a igreja estava em vários lugares, mas principalmente em Roma, a igreja então vai começar a evangelizar esses francos, esses suevos, esses visigodos, esses vândalos. E quando essa evangelização estiver completada, toda ela completada, lá no século XI mais ou menos, então isso vai levar de 500 a 600 anos essa evangelização, vai nascer a Europa. Então a Europa nasceu dentro da Idade Média que nós estamos estudando. Aonde os visigodos e os suevos vai virar Espanha e Portugal. Onde estão os francos vai virar a França. Onde estão os vândalos vai virar a África cristã. Onde estão os ostrogodos vai virar a Itália cristã. Onde estão os ângulos e saxões vão virar a Inglaterra. E assim por diante. Quer dizer, a Europa nada mais é do que fruto da evangelização dos povos germânicos pela igreja. A evangelização só foi cristã pura? Não. Lembra dos arianos que nós estudamos, aquela heresia que dizia que Jesus não era Deus? Os arianos também vão evangelizar essa gente. Os visigodos, por exemplo, esse grupo aqui, foi evangelizado pelos arianos. Então a igreja teve uma dupla tarefa no período medieval: evangelizar aqueles que não eram cristãos e reevangelizar os que se tornaram arianos. Essa foi essa tarefa. Como que a igreja fez isso? Presta muita atenção, que é muito fácil, não é difícil não. Como é que a igreja fez isso? De duas formas. A primeira forma foi fazendo aliança com os reis. Se a igreja aqui de Roma conseguisse fazer aliança com os reis, o rei obrigava a população a ser cristã. Então a igreja vai fazer muito acordo com os reis, como o rei dos francos, por exemplo, como o rei dos anglo-saxões. Então a igreja faz acordo com esses reis para que... O que esses reis ganham em troca? Apoio da igreja, apoio ideológico, apoio das ideias. Ou seja, o que você rei fazer, eu vou apoiar. Eu estou aqui para apoiar. Em contraposição, vocês nos protegem. Esses eram os acordos. Agora, uma perguntinha para vocês, só refletindo, não precisa me responder agora não, depois a gente vai fazer junto. Só esse acordo tornava uma população dessa cristã? Lógico que não. Aí vai vir um segundo grupo, os monges. Lembra que eu terminei a aula passada falando dos monges? Então os monges virão fazendo um trabalho mais difícil, que é fazer a evangelização, o trabalho de formiguinha. É esse trabalho de formiguinha dos monges que levou 600 anos até de fato tornar essa população cristã. Então esse trabalho dos monges, por isso que eu falei na última aula que os monges eles se destacam do século VI ao século XII, porque foi um período muito longo para evangelizar essa turma. E eles traziam muito do paganismo antigo ainda, tá? Porque são germânicos. Eles são iguais? Não são iguais. Os francos não são iguais aos visigodos. Os visigodos não são iguais aos suevos, mas eles têm algo parecido. São agricultores, vivem em clãs, são pessoas ligadas à guerra. Os germânicos são muito ligados à guerra, então são povos que trazem uma certa violência. Por isso que o cristianismo medieval é violento. Então quando a pessoa fala eu não entendo a Inquisição, é porque não entende história, porque a Inquisição é muito bem explicada. Deus, ele é um combatente e vai lutar contra aqueles inimigos de Deus, tá? Tem que entender a história para vocês entenderem o cristianismo, senão a gente foge muito dessas situações. Aí um homem, uma família, na verdade duas famílias desse reino franco, eu vou só destacar a segunda família por enquanto, depois eu vou voltar. As duas famílias são Merovingia e Carolingia.
Vou destacar agora só os carolingios. Carlos Magno. O Papa vai fazer um acordo com Carlos Magno, dessa família carolíngia, e aos poucos esse Carlos Magno, que era os francos, que eram mais organizados, mais fortes, vão começar o quê? Vai começar a conquistar povo por povo. Então a igreja ela vai criar uma unidade de novo nessa região através dos francos. É esse mapinha aqui, ó. Esse mapinha, tá vendo aqui, ó, o Império Carolíngio? Veja que os francos, veja que os germânicos diminuíram. Olha aqui, ó, tá vendo? Então esse Império Carolíngio que era franco, ele é um reino franco. Com o apoio da igreja, ele vai conquistando todo o norte, que era a antiga Alemanha. Ele vai conquistar parte aqui dessa região que é Suécia, Suíça, Áustria, Polônia, toda essa região, e ainda vai fazer assim aliança com estados cristãos. Então a igreja, onde que está Roma, igreja e esse Império Carolíngio vão se unir para criar essa unidade do lado esquerdo da minha frente aqui, né? Veja bem que o Império Bizantino, aquele oriental, está intacto aqui ainda, e o Estado Carolíngio agora ele vai ser a parte da unidade na questão. Por que a igreja investiu nessa unidade? Simples. É muito difícil evangelizar uma população dividida. É melhor evangelizar uma população unida. Por isso que essa unidade através do Carlos Magno, principalmente Carlos Magno, depois o filho dele chamado Luís o Piedoso, vai ajudar muito a igreja. E a família do Carlos Magno vai presentear a igreja com terras aqui no centro da Itália, aqui, ó. Toda essa parte aqui marrom é chamado de estados da igreja, doados pelo Estado carolíngio para a igreja. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Então eles vão doar todo esse território para a igreja. Olha o tamanho do território que era a igreja, ó. Pega o centro da Itália e parte do nordeste da Itália. Essas terras da igreja durou até 1870, quando foi criada a República Italiana, que existe até hoje, 1870. E a igreja então brigou com a Itália por 50 e poucos anos e só fez as pazes com a Itália em 1929, naquilo conhecido como Tratado de Latrão. Olha o tanto de terra que a igreja tinha. O que sobrou para a igreja? O Vaticano, dentro de Roma, 44 hectares de terra, 10 estádios de futebol. Então metade da Itália era da igreja e a igreja ficou apenas com 10 campos de futebol dentro da Itália, que é o famoso